Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar um pouquinho sobre cuidados que os produtores já precisam começar pensando na segunda safra de milho do ano que vem, a safrinha de 2025. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa importância e quais são alguns desses pontos de atenção para o produtor, é o Gustavo Corsini, gerente de marketing regional da Errara, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Gustavo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Guilherme. É uma alegria para nós da Errara estar com vocês aqui. Gustavo, a safra de soja está nos campos, está se desenvolvendo neste momento nas regiões produtoras do Brasil, mas o produtor já precisa ter um olhar lá na frente na safra de milho que vai vir na sequência, né? Muito boa sua observação, Guilherme. A gente costuma falar que a agricultura de vamos ver o que dá, ela já acabou, né? A gente passa para uma agricultura que tem planejamento. E entrando nesse gancho que você nos deu, o planejamento ele é fundamental para que a gente tenha uma boa safra de milho, para que o produtor consiga colher bem essa segunda safra, né? E aí, Gustavo, pensando nessas ações práticas para o produtor, quais que são alguns dos principais pontos que ele precisa ter em mente para garantir esse bom potencial produtivo, né? Bom, para começar, né, um dos pontos mais importantes da safra de milho é a janela de plantio, né? Se a segunda safra ela se encaixa numa janela, vamos dizer assim, favorável, né? E a gente tem uma boa notícia para o agricultor, né? Pela competência no plantio que o produtor brasileiro tem, ele avançou muito rapidamente com o plantio de soja, mesmo tendo atraso em algumas regiões por conta da chuva, a gente está com uma janela muito boa de plantio, né? E isso vai deixar com que a cultura, né, se estabeleça numa fase ótima, né? E isso é uma excelente notícia. A segunda boa notícia que a gente tem é que a tendência é que a gente não passe por veranicos tão grandes. Então, isso tudo favorece o plantio do milho segunda safra. Pensando nisso, né, o agricultor ele tem que tomar muito cuidado com a colheita, a programação de colheita dele, para que ele mantenha aí essa janela no período ótimo, né? E também muito cuidado com as pragas de final de ciclo e o controle de plantas daninhas, que pode causar problemas também na soja, mas que se a gente não controlar na soja, vai ser problema lá no milho, como o percevejo e o pé de galinha, por exemplo. E aí, Gustavo, justamente nesse olhar para o controle de daninhas, né, o produtor precisa já começar a fazer essas aplicações já ainda na safra de soja, né? A gente estava destacando essa importância de começar cedo com esse controle, né? Sim, sim. Boa parte dos agricultores já iniciaram na soja com o manejo de pré-emergente. Pré-emergente, Guilherme, é um produto que você aplica antes da cultura nascer e ela impede que plantas daninhas nasçam no meio da cultura da soja, né? E alguns produtores já fizeram isso. Alguns não, né? Mas como é um ano que tende a ser bem chuvoso para a gente aqui do Centro-Oeste, né? A tendência é que a gente também tenha uma maior pressão de planta daninha, porque se tem água no sistema, a gente também vai ter mais planta daninha, né? Tudo que é bom para a soja vai ser bom para a planta daninha. E isso, o produtor precisa lançar de ferramentas para controle dessas plantas daninhas, né? E isso também vai se refletir lá para o milho. Na programação dele, é interessante que, de acordo com a pressão que ele tem na área, ele já dimensione aí o seu manejo para o milho, né? A gente pode destacar algumas ferramentas interessantes, como o pré-emergente, como o próprio Yamato da Errara, Guilherme, que é um produto novo aí no mercado, bem seletivo, tanto para soja quanto para milho. Então, veja só, um produto que você pode fazer tanto na soja quanto no milho, que é seletivo para as duas culturas, e com controle na principal planta daninha que tem aí nas regiões produtoras de milho, que é o capim-pé de galinha, né? E além de outros produtos no controle da pós-emergência desse capim, que na soja a gente destaca o Tergamax e no milho a gente tem uma novidade, Guilherme, que se chama Apse. É um produto novo, não tinha no mercado, né? Lançamento da Errara para esse ano, né? E que tem um excelente controle aí do complexo de plantas daninhas, mas também focada nessa planta daninha que eu disse para vocês, que é o pé de galinha. E se a gente pensar em pragas, Gustavo, também precisa a atenção do produtor quanto antes para iniciar esse controle, né? Precisa sim, Guilherme.
Algumas pragas do sistema soja e milho são incomuns, Guilherme, como, por exemplo, a lagarta Spodoptera, né? A Spodoptera, tradicionalmente, Guilherme, ela era uma praga do milho, né? Mas pelo nosso sistema de cultivo ser intensivo soja-milho, né? Perceba você, cerca de 40% da área que é plantada de soja se transforma em milho, segundo a safra, né? Então, a praga ela acabou se adaptando também para a cultura da soja. Então, o manejo dessa praga, né, da Spodoptera, ele é fundamental para ser feito na soja para diminuir a pressão no milho. Né? A gente tem, como destaca aí, o Hayat, que é o nosso inseticida, que tem registro para as duas culturas, por exemplo, com um produto que não foi tão exposto quanto outros produtos. E quando a gente pensa em outros insetos, como eu posso dizer para vocês, o percevejo. Percevejo, Guilherme, ele afeta muito a qualidade de grãos da soja, a produção pode tirar até 30% da produção da soja, né? E ele afeta também o desenvolvimento inicial do milho. Então, se eu tenho uma alta infestação de percevejo no começo do milho, o milho ele tende a ficar fraco, ele tende a ficar a planta que a gente chama planta dominada, uma planta que cresce muito pouco e se cresce ela não dá espiga. E o produtor sabe, né? Milho, cada sementinha tem um valor, né? A gente não pode perder estande de milho. E pensando nesse complexo de pragas aí que atacam tanto soja quanto milho, no caso de percevejo, a gente tem um produto que chama Zeus, Guilherme. É um produto que a gente destaca pelo choque que ele oferece. Né? Quando a gente fala choque, é bater, cair, né? Aplicar em cima do percevejo, o percevejo ter a morte de forma mais rápida, né? Cessando a alimentação, diminuindo ali de forma imediata o consumo de nutrientes da soja, né? De seiva da soja. E, além disso, ele dá um controle muito interessante de residual também, com vamos dizer, uma atenção especial para o controle especial em cima de ninfas, né? Um produto que tem um controle muito interessante em cima de ninfas. Um outro problema que a gente tem quando a gente fala desses controles, dessas aplicações, são as resistências, né? Uma boa utilização desses produtos garante até a durabilidade desses produtos por mais tempo, né? Perfeito, Guilherme. Todo agrônomo responsável, né, e todo produtor responsável, ele indicará para o agricultor a rotação de produtos. Visto isso, é importante que você abra mão de ferramentas, de mecanismos de ação diferentes ou, em menor escala, no princípio ativo diferente, né? E isso não é só para pragas, né? Isso também é para pragas, é para doenças. E a gente gostaria que o produtor tivesse essa consciência. Pensando nisso, né, Guilherme, a Errara ela tem um portfólio amplo, né? São mais de 80 produtos que o produtor pode fazer mão. No caso de insetos, né, como a gente está falando de percevejo, além dos EUs, a gente tem um produto que chama Terminus, que encaixa muito bem aí na rotação de princípios ativos para controle dessa praga. Então você está correto, a gente tem que sim fazer a rotação de princípios ativos e de mecanismos de ação quando possível. Até porque, né, Gustavo, como você destacou agora há pouco, tem muitos desses desafios que são comuns para as duas culturas, vão se mantendo ali no ambiente, na lavoura, e esse olhar para o sistema de produção como um todo é bastante importante, né? Perfeito, Guilherme. O produtor, ele evoluiu, né? Ele evoluiu para um empresário rural, né? E um empresário rural, ele não pode decidir o que ele vai fazer ele na hora, no ato, né? Ele tem que se programar até para ele conseguir se abastecer, né? A gente sabe dos desafios logísticos do nosso país, né? Ele tem que se programar para ter crédito suficiente, né? Para financiar a cultura quando necessário, né? Mas principalmente ele tem que se programar para que o manejo dele faça sentido para os desafios que ele tem, né? Isso funciona tudo, né? Você não consegue iniciar um projeto se você não se programar. E o produtor está atento a isso, né? Então, é muito importante que ele tenha a visão em qual talhão ele já vai instalar a cultura, né? Qual o híbrido de milho ele vai escolher, porque isso, Guilherme, interfere também. Por exemplo, se ele escolher um híbrido muito suscetível ao ataque de cigarrinha, ele vai ter que se programar para mais aplicações de cigarrinha. Se ele escolher um híbrido mais tolerante, às vezes ele consegue, vamos dizer assim, ter um manejo menos robusto para essa praga. Então, a palavra de produtividade se chama planejamento. Quanto mais ele se planejar, mais ele entender os seus desafios, mais chances de sucesso ele vai ter.
Até porque, né, Gustavo, a gente tem uma expectativa de boa produtividade nessa próxima safra. Você comentou lá atrás essa boa projeção de janela de plantio, as tecnologias avançando, o milho sendo bastante produtivo, garantir que esse potencial se expresse é importante para não perder até todo o investimento que o produtor fez. Perfeito, Guilherme. Se a gente for para regiões de Cerrado, vamos pegar como exemplo aqui a região do Mato Grosso e do Goiás. Hoje, o ponto de equilíbrio, né, que a gente fala entre produtividade e receita para o produtor, ele gira algo próximo a 90, 95 sacas para o Goiás e em próximo de 100, 105 sacas para o Mato Grosso, né? Então, perceba só, para que o produtor se rentabilize com essa cultura, ele tem que mirar em produtividade, né? E produtividade, ela passa pelo uso de tecnologias, como a gente já citou algumas aqui, né? Como o Zeus, como o Yamato, né, como o Ápice, que a gente citou aqui, né, como o Sonda, que é um produto revolucionário aí, que produtor que usa, não deixa de usar, um produto que vem para substituir a atrazina, que é um produto que a gente usa há mais de 30 anos no Brasil, né? Então, é com o uso dessas ferramentas que vai garantir o produtor ter uma boa produtividade e o produtor, ele tem uma obrigação social de gerar riqueza, Guilherme. Só faz sentido o empreendimento se ele gerar lucro para o produtor. E esse lucro passa pela produtividade. E para ter produtividade tem que ter usos de boas tecnologias, né? Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa importância desse olhar para o sistema produtivo, para esse controle já na soja, pensando também na produtividade do milho que vem na sequência. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu gostaria apenas de falar para o agricultor que ele pode contar com a Errara, ele pode contar com os nossos homens de campo aí, para ajudar eles nesse planejamento, para que eles consigam obter o máximo de produtividade, tá? A Errara é uma empresa que ela vive de tecnologia, né? Somos uma empresa de origem japonesa, para trazer aí o que tem de melhor do Japão para os nossos agricultores, e contem com a gente, né? Contem com o nosso conhecimento para auxiliá-los aí para produzir cada vez mais, tá bom? Foi um prazer estar com você, Guilherme. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas novidades, essas informações para os produtores aqui do Brasil. Um abraço e até a próxima. Foi um prazer. O Gustavo Corsini, gerente de marketing regional da Errara, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a importância do produtor olhar para o sistema de produção de uma maneira completa e iniciar trabalhos de manejo que vão garantir bom potencial produtivo da segunda safra de milho já na cultura da soja, tanto aplicações para plantas daninhas, também controle contra as pragas. Muitos desses desafios são incomuns para as duas culturas e aí um olhar atento a essas atividades pode garantir que todo o potencial produtivo, que a tecnologia, que o híbrido escolhido possam se expressar da maneira completa na próxima safra. É bastante importante essa atividade, esse olhar para o sistema produtivo como um todo por parte do produtor. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.